Seja muito bem-vinda no meu canal Pode Talento, o canal que reconhece o seu verdadeiro talento. E eu tô recebendo aqui hoje mais que uma empreendedora nata. Meu Deus, olha aqui, ó, só pelo número de revistas que ela já saiu, dá para você observar que realmente essa nasceu para empreender, hein? Gislene Gonçalves, hoje ela é head da Escola de Expansão aí, e ela fala com os adolescentes. Vamos conhecer a história dela, tenho certeza que você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Gislene, muito obrigada por você aceitar o meu convite aqui num mês tão especial, né? O mês da mulher, o mês que a gente, hoje que somos empreendedoras, lutamos para que outras mulheres se espelhem em nós e sigam os nossos caminhos, né? Saiam aí da escuridão que vivem. Quero que você se apresente para a audiência e fale quem é a Gislene e por que tantas revistas, o que você faz? Eu que agradeço, Andréia, o convite. É um prazer estar sempre contribuindo. Trabalho com empreendedoras. Eu falo que eu nasci empreendedora, vendedora, na verdade, né? Desde pequena já trabalhava com vendas. Eu costumo dizer que Deus vai preparando a gente. Desde pequenininha a gente vai percebendo alguns porquês, né? E essa questão de venda, mesmo sendo uma criança muito tímida, eu falo que começou lá atrás, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu fazia aqueles saquinhos de figurinha, sabe? Que põe 3 saquinhos da Copa do Mundo que tem. Sei. Então, com 9 anos, sou a típica filha de pais que veio do Nordeste. Minha mãe casou muito nova. Então, eu fazia aqueles saquinhos para poder ter o meu dinheiro do lanche da escola. Também fazia aqueles milheiro, né? E fazia aquele saco da Havaiana. Hoje, quem tem mais de 40, talvez você não vai lembrar. Quem tem mais de 40 lembra, os saquinhos da Havaiana vinha numa sacolinha. Então, nós tínhamos que colocar aquele cordão. Então, era milheiro para ganhar ali um troquinho. E eu já tinha uma meta. Eu colocava uma meta. Eu falei, não vou brincar enquanto eu não fizesse milheiro. Após atingir essa meta, aí sim eu ia brincar, né? Fazer minha parte em minha vida de criança. E aí, depois disso, já com 12 anos também, os pais me pediam da rua para dar aula de reforço para as crianças mais novas que eu. E aí eu já tinha esse tiro também. Falei, bom, se eu der uma aula comum, igual da escola, é chato, né? Elas não vão ter ânimo para vir. E eu também já fazia as aulas em forma de brincadeira. E aí, só que mesmo assim ela é uma criança retraída, muito tímida, porque eu sempre me achei meio grande, meio desengonçada, assim. Realmente a altura dela é uma boa altura, viu? Não que ela seja grande nem desengonçada. 1,53. Hoje eu gosto, hoje, graças a Deus, não tenho nenhum problema com isso. Mas durante a minha adolescência, que eu era bem magrinha, né? Então eu tinha bastante complexo. E aí, minha mãe é aquela típica mulher que era dona de casa, meu pai é aposentado da Volkswagen, e sempre quis trazer um amor da vida. Eu falo igual, minha mãe, sabe aquela novela Bruaca lá que tinha a Bruaca? Então, Não, que o marido só chamava ela de Bruaca. É mais ou menos assim que meu pai tratava a minha mãe, né? Era de palhaça. Então não chamava ela nem de Luísa mais, né? E minha mãe sempre quis aquele amor de novela. E um belo dia, com 14 anos de idade, eu cheguei em casa, minha mãe tinha ido embora de casa. Ela deixou uma carta no meu primeiro trabalho. Eu trabalhava alguns quarteirões de casa. E aí cheguei em casa, casa vazia. E ela tinha ido embora, foi parar no bairro na periferia de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Fiquei alguns meses sem ver minha mãe, morando com meu pai. E aí foi um grande baque essa fase, que eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 10. E já tive que cuidar de casa. Eu nunca tinha sido dona de casa na vida, porque minha mãe, é um defeito que eu falo, que minha mãe não me ensinou a ser dona de casa. Por ela ser dona de casa, eu falava, mãe, deixa eu te ajudar. Ela, não, se você fizer as coisas, o que eu vou fazer, né? Então, eu falo que eu gosto muito de estudar, trabalhar, mas dona de casa realmente não é... não é o seu talento. Não é o meu talento. E aí, mesmo morando com meu pai, eu achava que ele tinha condições de manter a casa, porque ele trabalhava lá na Volks, né? Só que como ele ganhou a causa, porque minha mãe foi embora de casa e levou tudo. E ele foi lá e pegou as coisas de volta dela. Tudo, todos os móveis. E aí eu fui morar com minha mãe em determinado momento e cheguei lá, casa vazia, de novo. E aí eu fui pra escola um dia e minha mãe também não tinha condições, ela comprava roupa de feira pra nós. Aí um dia eu fui pra escola e a sala inteira riu de mim porque eu usava um tênis cor de laranja e todo mundo ficava, a Gislene veio com o tênis do Zé, a Gislene veio com o tênis do Zé, e riam de mim na sala de aula. Rodou um bilhete assim na sala de aula inteira. Porque esse tênis no período era tênis masculino? Não, era um tênis cor de laranja fluorescente cano alto. Imagina, o alto, Meu e o Deus. tamanho já é o do pé, já não é. Chamava pouca atenção. Chamava pouca atenção.
Aí nisso eu peguei, trabalhei, meu primeiro emprego foi na Casas Buri, também só vai me lembrar da Casas Buri quem tem mais de 50 anos, que depois foi vendida pro G. Aronson, depois pro Ponto Frio. E aí, quando eu me vi nessa situação, minha mãe nunca tinha trabalhado na vida, ela fez essa loucura sem nunca ter trabalhado. Ela se sustentava vendendo Avon, Tupperware. E aí eu arrumei um emprego de vendedora. Me falaram que eu não ia ter vale transporte, nem vale refeição, nenhum benefício, mas eu ia ganhar super bem. Então, uma menina de 16 anos, vamos supor, ganhando hoje R$ 2.000, era um sonho, né? E aceitei aquele desafio, foi no ramo editorial da Editora Globo e da Editora 3. E, porém, eu muito tímida, então eu não tinha coragem de me aproximar daquela galera legal, dos vendedores que estavam ali, iam pra balada, usavam roupa de moda. Eu ficava ali naquele cantinho e ia fazer a minha venda, né? Eu me lembro muito bem desse período, Editora Abril, era um Editora período Globo. muito famoso, Sim, né? assinatura de revista. E a busca incessante por pessoas da área comercial era muito grande. E eles investiam no primeiro emprego, né? Nesse período. Bastante. Nossa, era uma empresa que investia muito no primeiro emprego. Todos jovens, a maioria era jovens. E nisso eu nunca deixei a minha irmã usar um tênis que não fosse de marca, que na editora realmente me deu essa oportunidade. E aí o que eu fazia? Como eu não tinha coragem de me aproximar dos vendedores velhos, eu levava os novos para ensinar, porque, como eu falei, é tão inconsciente o que nós vamos fazendo, eu me colocava uma pressão. Fala, se eu levar um novo, primeiro que eu tenho que fazer ele vender, porque senão ele vai desistir, porque se ele não vender, no dia seguinte ele não vai ter o dinheiro para ele vir, né? Então também tinha essa preocupação com o outro já, de querer ajudar. E também vou ter que mostrar que eu sou mais velha que ele e não posso fazer feio do lado. E nisso eu comecei a levar os vendedores novos. Então, por isso que eu falo, ajude sem olhar quem. Se eu fosse hoje arrecadar todas as vendas que eu já dei, porque quando ele não vendia, eu fazia uma venda e dava pra ele voltar zerado, a gente falava assim, né? Eu também fazia muito isso, porque assim, eu falava a equipe inteira, né? A gente saía no PAP, né? Exato. Porta a porta, todo mundo tem que fazer uma venda. Isso. Eu nunca trabalhei pra mim, e eu fazia a venda dos 10, só que eu dividia entre os 10, sabe? Eu tinha 10 vendas. Então, pra mim, já tava ganho, porque eu sabia que eu fiz aquelas 10 vendas, mas a minha equipe não, aquela turminha que saiu comigo a campo, não. Então, você fica com essa. E ali eu já tinha essa responsabilidade social em ajudar e inserir as pessoas no mercado que eu estava. Bacana. É o espírito de liderança também, né? E o que eu falo? Sempre tem alguém te olhando, né? E exatamente, estavam me observando e viam que eu tinha essa facilidade de ensinar os novatos. Então, com 17 anos, eu já era monitora lá, né? E com Isso na Editora Globo. Editora Globo. Já era monitora, e aí você já começa a ser notada pelos velhos também, que quando você começa a trazer resultado. Agora, minha viradinha foi justamente quando entrou um mais novo que eu e começou a vender mais que eu. Aí eu também não sei se é bom ou ruim, hoje em dia o que a gente achava que é bom é ruim, mas eu sempre fui um pouco competitiva. Falei, como assim o vendedor mais novo vendendo mais que eu? Acabou de chegar que você tá na janelinha. Vender. Então também fez com que eu tivesse mais essa questão de buscar algo a mais, de me superar a cada Desafiou desafio, você. né? E aí tinha aquelas questões dos pontos de venda, só iam os melhores vendedores, só ia nas feiras, nos eventos dos melhores vendedores, então eu tinha que estar lá. Premiação, eu sempre fui louca por premiação. Na verdade, as visitas da diretoria era só para os vendedores ponta. Sim. E aí, se queria ser vista pela diretoria, você tinha que ser o ponta. Sim. Aí vai ter um evento, só os melhores. Nossa, é verdade. Assim, fez lembrar agora momentos Não é? que eu estive com pessoas bem especiais dentro da empresa, os heads, os CEOs. Nesses momentos foi porque eu era ponta. Só que na época a gente não entendia. Você Não. entendia? Exatamente. Eu tava lá, de corpo presente e de meta batida. Mas, assim, eu não tinha essa intenção de estar lá nesse sentido, né? Eu não sei se Da você era ambiência assim. que hoje a gente fala da ambiência, né? Nós queríamos estar entre os destaques. Eu queria estar entre o destaque, queria ganhar minha comissão, né? E hoje eu vejo esse mundo de network mais interesseiro, né? Do que interessante. Sim. E eu nasci, eu cresci nesse formato de interessante. Eu era interessante estar lá porque eu era ponta. Era isso contigo? Exatamente isso. E ganhar o prêmio eu sempre fui, também o prêmio não era pelo prêmio. Já trabalhei em loja de roupa que falava, se você vender 3 peças antes do almoço, você ganha um caixa de bombom. Eu trabalhava que nem uma louca, mas pelo prazer de atingir esse objetivo, que a gente também não vê hoje as pessoas tendo esse prazer dos micro resultados, né? Não é Isso. caixa de bombom, mas você realmente atingir o resultado. E com 18 anos, 19 anos eu já era supervisora, com 20 eu já tinha um departamento junto com uma amiga minha de assinatura, no só nosso. E aí fui nessa crescente aí também, mas acho que também eu falo que tem aquele start de Deus, assim, chega um momento que você fala, opa, o que eu vou fazer agora, né? Nesse meio tempo eu me formei em Educação Física, que é outra paixão minha também, adoro.
Amo essa área também. São minhas paixões é o empreendedorismo, atividade física e falar de Jesus. Uau. São as minhas paixões. E aí depois disso, eu conheci o pai dos meus filhos, né? E aí ele me levou para um mundo que eu fiquei assim, apaixonada, que foi o mundo automobilístico, de customização de veículo. Eu demorei 3 meses para entender que Fiat era Ducato, que Mercedes era Sprinter, as marcas de carro, porque eu não entendia nada, é um mundo totalmente diferente. Então nós iniciamos representando uma empresa de ambulância que faz ambulância, porque ele trabalhou no resgate, né? Então as empresas de ambulância o convidavam para fazer a entrega técnica das ambulâncias. E eu achei muito interessante aquilo, né? E aí foi quando nós tivemos que abrir nosso primeiro CNPJ, como representante comercial de transformação de veículo. Aí a hora que você colocou tudo em prática, aquilo que você aprendeu desde os 9 anos de idade, vendendo figurinha, ajudando ali, vendendo chinelinho, a sacolinha do chinelo e auxiliando a mãe em casa. Mais ou menos. Hoje, nas minhas palestras, eu ensino o que não fazer, porque foram 13 anos com a FAG Brasil, nós não planejamos abrir empresa, né? Já é uma coisa que eu já ensino, tem que ter um planejamento, mas hoje a maioria não empreende por necessidade mesmo, né? Então foi mais ou menos nessa situação. Então já começamos errado. Porque você já se denomina essa sua primeira empresa com seu primeiro marido, com seu ex-marido, como empreendedor por necessidade. Você já se encontrou nesse patamar de empreendedorismo. Na editora eu me considero empreendedora, porque eu até falo que todo mundo é empreendedor. Mas é que existem as 6 fases, né? Os 6 perfis de empreendedor. É um dos assuntos que eu falo no Eu Empreendedor, que é uma palestra que eu também ministro. E o primeiro empreendedor é por necessidade. Sim. E ele é o mais difícil, né? Aí o educacional, vem os demais, mas o mais complicado de lidar é esse. Porque, principalmente quando ele abre uma empresa em família. Sim. Empresa familiar, eles não criam cultura, eles não criam fluxos de caixa, fluxos de trabalho, né? Hoje a gente fala muito do playbook, abordagem, script, e eu vejo que as empresas familiares, elas não têm isso. Elas compram quando... quem domina mais? É a esposa ou é o marido? É o filho ou é a filha? Então, quem domina, você faz isso, você faz aquilo. Não existe um conselho, um planejamento, um estudo, né? Um fluxo de trabalho. E aí você vai estudar aquela empresa e fala, nossa, empresa boa. Mas é familiar, não tem fluxo, não tem cultura. E fala, ai meu Deus, essa empresa tá crescendo, mas erroneamente, desgovernada. E aí aquela Bíblia, né, a gente fala bem de Deus, a Bíblia diz o que quando você constrói sobre a diferença de construir sobre a rocha e construir sobre a areia, né? Então, já fiz consultoria em algumas empresas familiares, exatamente me deparei com tudo isso que você falou. E aí, como eu não tinha essa questão de gestão, né, de empresas, a gente abriu no CNPJ errado, eu não tinha conhecimento o que era... O KNAI errado, você fala? Não, eu abri no lucro presumido. Eu não tinha conhecimento o que era uma sociedade anônima, MEI, limitada. Então, por falta de recurso financeiro, peguei uma recém-formada aí de contabilidade e ela abriu no lucro presumido. Então, o que acontece? Quando eu ia colocar os impostos, que era muito alto, eu não conseguia concorrer. Sim. Né? Então, o primeiro ano, o CNPJ foi pro ralo rapidinho no primeiro ano. Porque tem que esperar um ano para fazer a alteração, né? E aí, realmente, a gente não conseguia ter essa virada. Aí eu falei, bom, como que eu vou fazer o mercado conhecer a gente sem recurso financeiro? O que eu vou fazer? Falei, já sei, vou pôr anúncio grátis na internet. Em 2007, a internet não era assim ainda, né? E realmente eu coloquei mais de 30 lugares colocando anúncio grátis. Nós ainda estávamos no 2G ainda. Não é? Então eu comecei a pôr anúncio grátis na internet de reforma de ambulância. Porque fazer uma ambulância nova é caro. Hoje custa 30, 40 mil reais a customização, fora o veículo. E aí começamos a fazer as pequenas reformas e ganhamos a confiança dos clientes para as novas. Só que eu sempre fui fuçona, sempre fui curiosa, né? E nisso surgiu a oportunidade comecei a fazer meus network e surgiu a oportunidade, foi quando eu conheci o programa das 10 mil mulheres da FGV, que é o mesmo, não sei se você conhece a Ana Fontes, também da Rede Mulher Empreendedora. Foi um programa que foi o divisor de águas. E nesse meio tempo também, eu fuçando o mercado, a concorrência, o que tem lá fora, eu vi esse mercado dos food truck. Quando eu vi aquilo, eu falo que é o clique do céu. Acho que você vai sentindo esses insights. Aquilo foi maravilhoso, né? Foi. Aí eu falei, bom, é isso. Aqui no Brasil não tem. Tinha já os trailerzinhos de sempre, que já existiam, né? Mas não tem. E eu ainda vou realizar o sonho das pessoas, do sonho do negócio próprio. E aí coloquei anúncio grátis lá de faz food truck. E não é que veio um doido de Nova York. Não é que deu certo? Não é que deu certo. Ele veio e falou, vocês fazem food truck? Faço, nunca tinha feito.
Ah, só que o meu é diferente. O meu precisa que saia com placa solar e um poste eólico, que eu vou trabalhar em Riviera de São Lourenço. Tá bom, faço. Tá Não aqui, ó. sabia nem o que era placa solar, né? Não sabia nem o que era placa Aonde solar. tá? Esse já foi, Esse. é esse daí, é. Tá, mas aqui não é você não, né? Sou eu. Na foto? Eu de progressiva e meu ex-marido, pai dos meus filhos. Gente, eu vou ter que falar, não. Fala, Amiga. Que legal. Qual é essa revista? Essa acho que é Pequenas Empresas. Não, Deixa eu ver. pesquisa. Essa é a PME Exame. Essa aqui foi seu primeiro sucesso. É, esse veículo sim. Porque o que aconteceu? De um empreendedorismo por necessidade. Exato. Eu faço sem ter conhecimento, sem ter base, né? Na areia, você conseguiu uma capa de revista. Exatamente. Aí, e foi justamente isso. Faz com que tem, com que dá. Contratamos os engenheiros. Graças a Deus a gente tinha uma equipe muito boa. E o que acontece? Por isso que eu falo que a gente tem que agir realmente pós cara e, né? Ele tinha assessoria de imprensa. Então, ele começou a aparecer. Né? Então, aí, nossa, quem fez esse carro com placa solar? Nunca existiu no Brasil aqui um carro com placa solar. Que vem da Alemanha, né? A placa, né? Exato. E simultaneamente veio um outro perguntar, você faz pet shop móvel? Faço. Mas o meu é diferente. O meu eu não posso usar nem água nem energia do cliente. Eu vou parar na frente do condomínio, vou dar banho e tosa lá e não posso usar. Faço. E aí foi. Aí nós Você tinha que ter um reservatório de água limpa e de água suja. dentro do. E tinha que funcionar secador, tinha que funcionar toda aquela. Você realmente customizava todo o veículo do jeito que o cliente queria, né? E sem depender de água e de energia do lugar que ele estivesse. E aí nós focamos em negócios sobre rodas, né? Então nós fizemos loja móvel, salão de beleza móvel, até academia móvel. Não sei se vocês já viram o Smart Truck aí na Paulista, que sempre tem. Ganhamos fama, foi quando a gente virou o alvo da mídia. Saímos tudo quanto é revista. É engraçado que quando eu comecei esse primeiro CNPJ, eu saí na Pequenas Empresas antes. Na última página, não tá aqui. Tá. Na última página tinha você manda pergunta lá pra eles, eu mandei a pergunta assim: o que fazer quando não há o que fazer? Uau! e eles colocaram essa pergunta antes do boom dos negócios sobre rodas, né? E a gente foi subindo nas revistas, indo pra frente das revistas. Achei muito interessante isso. Então, quer dizer, se eu tivesse desistido naquele momento sem recurso financeiro, sem ter o que fazer, eu não teria descoberto esse mundo, né? E aí começamos a fazer para grandes players. Fizemos para Barilla, Nestlé, Sadia, Havaianas. E aí foi isso. Saindo tudo quanto é revista, televisão. Foi quando eu comecei a palestrar. Sebrae, recebi alguns convites do Sebrae, viajava com o Sebrae em alguns eventos, palestrando. Foi quando nós também... Foi a primeira empresa a fazer uma exposição de um food truck na feira. Então nós expomos a feira e o carro era gigante, né? O nosso cliente, ele era lowrider, né? Aquele carro descia assim. Então foi um fenômeno na feira também. Lá na feira já foi outros programas que surgiram, outros... enfim, chama atenção, né? Começamos a chamar a atenção da mídia. Porém, tinha esse erro de gestão que não fluía. Todo mundo falava pra mim, você tem uma mina de ouro. Eu falei, gente, mas cadê essas pedrinhas? Cadê o meu orador? Cadê o ouro? E realmente tinha o fluxo. Eu cheguei a ter 50 funcionários e produzir milhões no ano. E você não conseguia ver por quê? Porque os processos não funcionavam. Você ainda não tinha cultura criada. Não tinha cultura criada. Aí os processos não funcionavam. Tinha departamentos criados. E tudo isso foi no processo, só que quando isso não é criado, ou quando você vai criando no decorrer do processo, tudo isso já vai gerando gargalo e prejuízo, e as pessoas não têm essa percepção. Né? Um simples organograma e um fluxograma faz a diferença. A cultura organizacional, como eu falo muito também para os Você não consegue contratar assim, uma cultura, porque você contrata e você fala, ai, mas ela não deu fit comigo, né? Alguns usam outro nome, ai, não gostei, o santo não bateu, cada um utiliza. Esse fit comercial, ele só vai ter quando você contratar dentro da sua cultura. Exatamente. Eu uso muito a marca Chili Beans como cultura. Sim. Para mim é um exemplo, o McDonald's também, mas a Chili Beans para mim é um exemplo, assim, é pioneira em questão de cultura. Porque você não encontra ninguém, você não encontra um gestor, um supervisor, um atendente que seja fora da cultura. Eu brinco que eles têm que entrar dentro de um ônibusinho, aí eles têm que fazer aquele cabelo diferente, têm que fazer as tatuagens, pôr óculos e sair funcionário de Chili Beans. Sim. Porque eles têm uma cultura muito boa e eles contratam dentro da cultura deles. Então você não vê o turnover, problemas financeiros, sendo que a Chili Beans vem crescendo aí a cada ano, né? Eu conheci o Caíto lá em São Caetano, quando ele deu uma palestra para 30 pessoas. Ele tinha 2 lojas apenas. E hoje? E hoje é essa potência, né?
E as mentoras, eu falo isso, já tive mentoranda que falou, mas eu sou sozinha, preciso ter cultura organizacional. Eu falei, precisa, porque isso é o seu posicionamento no mercado, como que os seus clientes vão te conhecer, como os seus fornecedores vão te conhecer, como os seus funcionários futuros vão te conhecer. Eles só vão Precisa. buscar o emprego, só vão acreditar naquela empresa se ela tiver uma cultura. Exato. Porque senão eles vão usar aquela frase assim, estou trabalhando numa empresa fundo de quintal. Exato. E a partir do momento que você não tem cultura, você pode ter a melhor loja, no melhor ambiente, você pode estar na melhor localização, você pode ter a melhor página de vendas. Se você não tem cultura, você não cria ali essa experiência do seu colaborador, que é o seu primeiro cliente. Então é ele que vai trazer os demais, né? E aí, essa história é linda, você fez uma sucessão, você venceu aquele preconceito de ser filha de pai separado, de uma mãe sonhadora, e foi se realizar. E aí? E depois disso? Ainda para finalizar aqui, ó, tem as premiações que ganhamos, prêmios de inovação, prêmios de gestão de negócios lá de São Caetano, né, uma das empresas que teve esse diferencial de gestão empresarial, o livro que nós saímos aí, né, do jeito delas, do prefácio da Luísa Helena Trajano. É da Luísa Helena? E o pós-fácil da Ana Paula Padrão, da Fernanda Moura e a Tassiana. Elas rodaram o mundo aí, entrevistando mais de 300 mulheres que trabalhavam no setor masculino. E eu, praticamente, era eu e mais 2 funcionárias, e o resto era todos homens, né? Qual que é o seu capítulo? Esse marcador aqui. Tá. Eu acho que caiu o marcador. Mas eu acho. E aí elas escolheram, dentre essas 300 mulheres do mundo que elas rodaram, algumas para estar nesse livro e no documentário. E aí eu fui uma das escolhidas, tem uma página aí contando um pouco dessa história. Você está no documentário? Tá em alguma plataforma ou no documentário? Tá no... Não lembro agora se é no Google Play. Mas até ela me falou esses dias, eu esqueci. Mas os 2 estão no documentário e estão aí no livro. Foi um trabalho muito gratificante de fazer. O livro tá bonito. E aquele prêmio lá atrás foi junto com o Senai, porque eu amo inovação. Amo inovação. E também nós fomos procurados uma época por uma empresa da Itália para fazer ambulâncias conforme a customização deles, né? Então foi outro passo que eu falei. Aí foi o Sebrae. Fui no Sebrae, o Sebrae falou, por que vocês vão buscar fora sendo que tem tudo aqui, né? Então junto com o Senai eles desenvolveram aí um protótipo bem bacana e nós ganhamos o prêmio IDEA Brasil, concorreu em Nova York também, como designer e funcionalidade de ambulância, né? E aí depois disso, nesse processo todo, veio a separação. Né, eu brinco que falo que eu tô no Guinness Book, que só de traição eu descobri mais de 10. Meu Deus! Horas que eu não sei. E aí veio essa questão de gestão, foi acumulando muitas dívidas, com todo esse processo de vendas, com todo esse sucesso todo aqui, por isso que tem diferença, sucesso é uma coisa, ter dinheiro é outra. Sim. E aí começou o problema financeiro, e aí cliente vinha, brigava, xingava, e aquilo foi me corroendo, porque eu sei que eu nunca peguei R$1 de ninguém para uso próprio, né? E sim para tentar manter a empresa. E aí, um dos estupins, assim, foi quando vieram cortar a luz da empresa. E aí eu falei, você não vai cortar a luz da empresa. Meu Deus. São 11 horas da manhã, meio-dia, o pessoal vai almoçar, precisa ligar o micro-ondas para eles esquentarem. E se a luz apagada, eu não consigo terminar o serviço. E aí ele, senhora, mas eu vim fazer o meu trabalho. Eu falei, eu entendo, mas você não vai cortar. Aí eu segurando a escada, assim, pra ele não cortar a luz. E aí, nisso, a gente tentando fazer rateio para conseguir pagar uma conta de luz. Eu vou chamar a polícia. Eu falei, então chame a polícia. Meu Eu precisava de tempo para poder fazer aquilo. E aí, graças a Deus, não cortou a luz. Mas aí, nisso, um dos clientes, né, eu contando a história igual eu tô contando para você, ele se interessou pela empresa, né, e durante um tempo foi muito bacana, mas no fim, depois... Você chegou a vender essa empresa? Eu não vendi, eles entraram junto, e aí, em prol de resolver, sanar algumas coisas, no fim não deu certo, e passei com um pessoal que faz trailerzinho, em prol de resolver problema com funcionário, cliente, e enfim, tudo. E o intuito era que eu aplicasse o know-how, né, toda essa tecnologia que tinha, e a qualidade. Então eu era exigente, porque o negócio do cliente é móvel, então se parar, ele tá com o negócio fechado. Então aí era parafuso de aço, aí começaram com um parafuso diferente, era inox que eu usava 304, começaram a pôr fórmica, aí de novo, novamente... Você tinha toda a expertise, mas eles não seguiram a sua. Começaram a denigrir o produto, fazendo como os trailerzinhos, e aí eu não concordava, e aí também não deu certo. E aí quando me dá esse clique de fim, não sei se você já sentiu isso, é um ranço que eu pego. Eu pego um ranço e eu não consigo mais.
E nisso eu já estava envolvida, aí veio a separação, veio toda essa crise. Você tá falando de separação, a gente tá aqui gravando, né? Tá gravado. Eu falo que a gente vai eternizar isso, a gente não sabe quando as pessoas vão assistirem, quem vai assistir e quem precisa assistir, né? Quando assistir. Eu brinco que eu falo assim, eu não sei a hora que a minha senha vai chegar, mas eu sei que eu vou eternizar o Pod Talento para mostrar, ele nasceu justamente para valorizar o talento do outro, mas para mostrar que todo mundo tem talento, todos nós temos um talento, a união do talento que faz a gente dar o show e o sucesso na vida, e abrindo portas para que as nossas são abertas, mas o principal é mostrar que independente do talento que nós temos, que cada ser humano tem, ele vai passar por dificuldades. Que esse preconceito que principalmente nós, mulheres, temos, para ela é mais fácil porque ela é bonita, ela é loira, ela é morena, sempre tem um aditivo ali, né? Sim. Não, ela foi casada com fulano, não, ela estudou em tal escola. Então, por que eu abri esse primeiro episódio com histórias que inspiram? Porque hoje, quem olha aqui fala, não, mas para ela foi fácil. Tá linda nessa foto, não que você não seja linda. Loira, mas é loira, olha lá o marido dela. Né? Tem esse Tem revistas que tem 3 páginas e os fornecedores falam, você saiu em 3 páginas, tem dinheiro para pagar 3 páginas, tem dinheiro para me pagar. Eu já paguei nenhum real de publicidade, eu sei quanto custa cada página, porque era o meu trabalho, vender página. E aí a pessoa olha aqui, ela tem esse pré-julgamento. Para ela não cria força o suficiente dentro dela para ir buscar o sonho dela e se realizar. Então a intenção desse primeiro episódio de Histórias que Inspiram é realmente contar que houve uma fraqueza, houve uma dificuldade, mas houve a superação. Exatamente. Você criou força dentro de você e foi buscar. Né? Dentro da sua jornada, teve aí divórcio, traição, perca de capital, perca de investimento, descredibilidade, na verdade, né? Porque você ficou uma hora capa de revista e de repente nada. Milhões. De repente nada. Então, assim, caiu em descrédito o seu nome, caiu em descrédito a sua fala, todo aquele seu conhecimento que estava depositado. Exato. E quantas pessoas não vão ver isso ou não estão passando por isso hoje e desiste? Principalmente a mulher, que tem um emocional um pouco mais frágil. Quantas pessoas hoje falam assim, não é para mim? Então, essa é a intenção. E aí eu quero que você fale, assim, até aqui a gente viu que teve altos e baixos como nosso coração, né? Bate alto, bate forte. O seu pior momento da sua vida empresarial foi nesse momento do divórcio? Não foi do divórcio, o divórcio em si não foi. Realmente, dessa fase aí da FAG Brasil, foi o momento que eu peguei esse ranço que eu não consegui ir lá e eu falei, me dá o que vocês me devem, que era um resto de saldo de Prolabore que estavam me devendo, que eu vou embora. Então, quando você fala ranço, você diz que você não tinha mais confiança eu não tinha mais nas pessoas. Trabalhar, porque eu não consigo, não sei se eu não consigo trabalhar com aquilo que eu não acredito, que eu não tenho amor. Né? Então, como eu vi que não estava mais dentro dos meus princípios e aquilo que eu pregava, então eu já não conseguia mais fazer uma coisa. Eu vou fazer uma venda para um cliente, prometer realizar o sonho dele e vou entregar uma coisa que não vai ser intencional, que não está dentro daquilo que foi prometido. Então, eu não conseguia mais fazer parte daquilo. Então, saí praticamente assim. Porque a qualidade havia caído. Sim, do produto, do que estava sendo usado, e você vendia a qualidade. Qualidade e funcionalidade. E não tem problema você vender algo que não tem a qualidade, desde que seja anunciado que aquilo é inferior, né? É segunda, terceira linha. Olha, esse não é de primeira linha, esse é de segunda linha. Então tem a diferença. A vida útil desse parafuso é de 2 anos. Exato. A vida útil do primeiro é de 10 a 20. Não tem problema. Essa questão de qualidade, que às vezes a pessoa fala, mas ela vendia coisa boa. Não é a questão de ser boa, é a questão de qual que era a sua missão, qual que era o valor da sua empresa, qual que é o diferencial. O meu posicionamento da minha empresa era que eu vendia de uma qualidade de duração de 10 anos. Exato. Então, eu não podia usar um produto que a qualidade era de 5 anos e tá vendendo 10 que eu tô ganhando 5 em cima daquele cliente. Não é justo. Então, partiu desse princípio, você já prefere sair. Você se retirou da empresa. E aí? Você se retirou. E nisso, da empresa do casamento, e aí? Aí vem a parte 2, que eu fui andar no deserto. Acho que foi a pior parte. Conta a Fênix. Não. Ainda não é a Fênix. A parte que a gente acha que chegou no fundo do poço, você pensa... Não, ainda tem mais um pouquinho. Aí tem mais um pouquinho, que nem... Aí tem mais um pouquinho. Eu entrei no segundo relacionamento. Tá. E nisso ele se dizia que era atleta da seleção brasileira de basquete, que foi jogador olímpico de Sydney. E aí nisso, como eu também sou formado em educação física, eu também tinha esse desejo de trabalhar na área de educação física. Nós começamos a trabalhar com suplementação e roupas esportivas. Nós desenvolvemos uma marca e eu trabalhava também com a Black School, que é uma marca bem conhecida no mercado. E onde eu cometi o meu erro número 1?
E eu fiquei dessa vez de coadjuvante, porque como ele foi atleta, eu divulgava o nome dele. Tá. E eu falei, nossa, agora vai ser muito fácil, já tenho experiência, dou palestra de como montar a empresa, eu sei onde estão os buracos todos, então agora vai ser em um clique. E foi realmente em um clique, porque eu já sabia tudo isso, cultura organizacional, né, todos os processos bonitinhos. Só que a pessoa não tinha mentalidade empreendedora. Então foi uma das minhas dificuldades, é isso, se você não tem pessoas com o mesmo pensamento, sintonia com você, fica propósito e princípio fica muito difícil. E aí eu tentando inseri-lo no mundo do empreendedorismo, eu apresentei, levei ele para Alphaville, num evento da minha amiga Elane Julião, você deve conhecer, da revista Empreenda. Sim. E apresentei ele para uma pessoa lá. Aí não precisa nem contar o restante da história, né? Todos os meus projetos, sonhos que eu tinha de ter academia, tudo. Antes disso eu tinha um relacionamento muito... Eu fiquei 5 anos enclausurada. Nós estávamos contando aqui nos bastidores, né? Eu engordei 12 quilos, porque a pessoa depois de 1 ano começou uns ciúmes doentio. Ele clonava meu celular, via minhas mensagens antes de mim. E nessa trajetória entre fechar a empresa Fag Brasil e iniciar roupas esportivas, eu não tinha recurso financeiro. E aí ele falou, vamos pro Paraguai com esse dinheiro, vamos comprar suplemento, 10 vira 20, 20 vira 30, a gente vai se levantar rapidinho. Não foi nada daquilo, porque eu falava pra ele, ó, tem uma meta pra empresa se manter, chegar no break-even, a gente precisa vender X por mês. Ah, isso é balela, isso não sei o quê. Meu, você era jogador como? O jogador tem que ter meta. Se você não atingir X jogos, você não chega até o final do campeonato. Ele foi no entusiasmo só, né? Na emoção. E aí, nisso, eu tive que parar de treinar, porque eu comecei a falar, ter uma vida assim, é melhor ter paz do que brigar. Se eu fosse pra academia com ele, eu tinha que ficar treinando, olhando pra parede. Se eu fosse lá pro restaurante, eu tinha que olhar pra parede também. Isso é a parte que a mulher mais sofre, que é o relacionamento abusivo, né? Então, a gente está entrando aí, estamos já, né, no mês de agosto, que é Agosto Lilás, onde nós lutamos aí contra isso, a violência da mulher, não só a violência física, quanto a emocional, que tem um valor, tem um peso muito grande para a mulher, que é essa restrição que o homem traz para ela, né? Que ele tem ela como dona dele, ele dono dela, né? E assim, o seu corpo é meu, você é minha, você não pode falar com ninguém, você não pode socializar, você não pode. E ela acha aquilo, até mesmo, principalmente para as cristãs, que tem Deus como princípio e tem como o homem como cabeça, ela não consegue diferenciar, né, um relacionamento abusivo com um cara que está cuidando da sua esposa, como Cristo pede que o homem cuide da sua mulher como a igreja, né? E aí ela não consegue entender que ser cabeça não é ser prisioneira da pessoa, o seu sonho, os seus projetos, não pode ser prisão desse homem. Você passou por isso? Passei por isso e um pouquinho mais, a ponto de ter violência. Como eu te falei, nessa transição aí, eu cheguei a pegar uns perfuminhos, não sei se já ouviu falar da Ama Paris pequenininho assim, que é cliente contratipo. E eu falei, acordei com R$3,45 na carteira, falei, o que a gente vai almoçar hoje? E ele ficou 1 ano morando comigo e eu falando que estava com depressão por causa de traição. E eu tentando levar para a igreja, levar para academia, levar para o mundo. Mulher. A super mulher, né? Que quer levantar todas as pessoas que aparecem. Que depois eu descobri que essa dependência da figura masculina, do pai, porque todo mundo eu queria que fosse meu pai também, que me desse uma direção. Isso é uma coisa que eu senti muita falta. Eu não tive quem falasse, Gislene, esse caminho tá errado, tá certo. Esse caminho vira para direita, vira para esquerda. Não tive essa figura, né? Então acho que eu procurava, na verdade, um pai e eu virava mãe, né? Desses marmanjos aí. E aí eu cheguei em casa um dia, ele falou assim, quem é Fabrício? Porque o cliente me pediu um perfume, aí eu falei, eu não tenho, eu vou marcar aqui seu nome. E quando eu cheguei em casa, já tinha visto a mensagem antes de mim. Depois eu fui fazer uma ação na academia, que nós fazíamos as ações com as roupas nas academias. Aí eu falei de um outro cliente, daqui a pouco ele veio, isso é mentira! Aí todos os palavrões horríveis veio pra cima de mim e eu fui parar na delegacia e dessa vez eu falei pra ele, a próxima vez que você vir me peitar, não vai ficar barato. E a última que eu... Nós já tínhamos a lei Maria da Penha? Já, isso faz 1 ano. 1 ano, bem recente, não é tão antigo assim. E nisso, a deixa foi porque quando ele apresenta ele pra essa mulher, ela começou a levar ele pra dormir na casa da Dona Eugênia, a mãe do Paulo Machado, não sei nem se pode falar aqui, qualquer coisa. E aí ele não voltava mais pra casa, só via nos stories dela, nos projetos que eu idealizei com ele, como academia. Ele falou que ia vender as roupas em Alphaville e ela desfilava já como roupa dela. E aí no Dia dos Namorados do ano passado, eu falei pra ele que ia voltar a fazer minhas lives, porque quando começou a pandemia, eu falei, eu vou fazer live, porque eu empreendo há 20 e poucos anos,
Então, tem conteúdo que pode estar animando, inspirando as pessoas e também não deixa de ser uma pesca para as pessoas me conhecerem também. Só que toda vez que entrava um homem, esse homem fazia um inferno. E aí eu parei de fazer as lives. Tinha um engajamento já bacana, porque hoje em dia, para você ter um engajamento de 20, 30 pessoas full time na live, é uma suadeira, né? Verdade. E naquela época já tinha, e aí parei de fazer as lives. Aí eu falei pra ele, eu vou voltar a fazer minhas lives. Pra quê? Pra um monte de macho entrar? Aí eu falei, não acredito que você tá falando isso, eu tô pensando na mensagem, tomara que entre um monte de macho. Eles sejam avivados, transformados, inspirados, curados, libertos. E aí começou uma discussão, ele me deu um soco na minha boca. Meu Deus. E aí nisso eu dei uma... nesse momento eu tinha perdido totalmente minha identidade, ninguém mais me conhecia, né? Uhum. E aí eu dei um grito de chega naquela cozinha lá mesmo, acho que aquele Libertador. Deus me ouviu naquele momento. E aí foi quando ele foi pra Alphaville, dormiu com ela, eu falei, agora você não precisa voltar mais. E até aí já tinha acumulado de novo uma segunda empresa, eu acordei com R$30 na carteira e sem empresa. Porque essa empresa foi aberta no nome dele, porque eu tinha problema na primeira. Uma Então, pausa acho para que esse momento tão sério, né? Porque é um momento que muitas mulheres passam e elas acabam aguentando tudo isso devido à questão financeira. A maioria é porque não tem para onde ir ou não acredita em si mesma e não quer recomeçar do zero. E muitas das vezes não acredita nem em Deus, porque a pessoa tem tem aquela mensagem assim, poxa, se Deus existe, por que as pessoas passam por isso? Exatamente. Se Deus existe, por que existem pessoas que moram na rua? Se Deus existe, por que eu apanhei? Ela se coloca tão vítima do próprio Deus. Só que a gente aprendeu isso ao longo da vida e com Deus também, aquela pessoa que tem a fé e que segue uma crença em Deus, que lê a Bíblia, que faz as suas meditações, que tem o seu secreto com Deus. Não falo de templo, não falo de igrejas, de placas, porque o templo somos nós. Né? A união, eu sou um templo, você é um templo. A nossa união é que faz Deus permanecer. Ele fala, se estiverem duas pessoas, ali eu estarei. Ele deixa isso bem claro. Então, o templo somos nós, não são as placas. Então, a pessoa tem medo do templo e ela não tem o seu secreto com Deus. Como que você conseguiu se reerguer? Porque não é fácil se reerguer sozinha. Porque o preconceito contra uma mulher que apanha é muito grande. É enorme, porque a maioria fala assim, apanhou porque quis. Voltou com ele porque quis. Sim. Tá ali porque quer. Ele já deu sinais, não larga porque quer. Como que você fez? Em quem você buscou ajuda? Eu tenho o meu secreto com Deus. Eu tenho igreja, eu tenho o templo que eu frequento, que é muito importante. Eu vou até receber aqui os meus pastores, eles são pessoas maravilhosas, mas eu tenho o meu secreto com Deus. Antes de falar com os meus pastores, eu falo com Deus. Antes de adentrar em qualquer ambiente, eu faço jejum, oração, eu sigo a Deus. Antes de querer alguém na minha vida, eu coloco, Deus, eu quero essas pessoas. O senhor está de acordo? E eu abro ali um jejum, eu tenho isso como um ritual da minha vida de 6 dias. Porque foi o tempo que ele criou o mundo. Eu falei assim, então eu vou te dar 6 dias para o senhor poder me mostrar se tá certo. E aí a pessoa, de repente, 1 hora, 2 horas da manhã, oi, tudo bem? Lembra de mim? Aí eu falo, obrigada. Então, eu tenho esse meu secreto. Como que você fez isso para você deixar esse relacionamento abusivo e para você seguir e ser a pessoa que você é hoje? E a gente vai entrar aí nessa escola de metaverso, nesse sucesso que você começou aí, que vai ser a sucessão. Então, é realmente Deus. Engraçado que você falando isso, eu também orei a Deus, falei, Senhor, se for da sua vontade, se for para eu ser bênção na vida dele e vice-versa, permita que ele venha morar comigo, né? Então, durante muito tempo eu fiquei questionando esses porquês, hoje eu entendo que é o para quê. Eu tive que perder a minha identidade para depois me reencontrar e hoje eu estou onde eu estou. Se não fosse esse processo todo, hoje eu não estaria aqui com você. Você não teria se reconstruído. Não teria me reconstruído. E aí realmente foi divino, totalmente divino, porque nesse exato momento eu perdi o chão e cheguei a pensar em coisas ruins. Eu falei, acabou. Falei, de novo, como que eu vou recomeçar com R$30 na carteira, 2 filhos que eu tenho, menor já com uma idade um pouco maior do que do tempo do sucesso, né? E falei, acabou. E aí, de madrugada, eu estava escrevendo uma carta já, porque meus filhos têm um bom pai, ele é um bom pai, tem bons avós, são umas bênçãos. E na madrugada, a Sandra Serina, não sei se você conhece, de Alphaville, que é outra mulher também que eu acredito que eu a conheço, sim. Ela tem um livro também que chama Cicatrizes Não Sangram. Eu não tinha amizade com ela nessa época, só tinha visto uma vez. Ela falou, você está acordada, mocinha? Eu falei, tô com insônia. Ela, o que você tá fazendo? Eu falei, tô escrevendo uma carta aqui. Ela, mas meu sono é de pedra. E Deus mandou me acordou para falar com você nessa noite. Ele mandou você parar do que você tá fazendo, porque ele tem um propósito na sua vida.
Sem você a conhecer. Eu já tinha visto uma vez só dentro Tá. desses networks aí, sem a conhecer, não tinha amizade hoje que eu tenho com ela hoje. Tinha liberdade. Tinha liberdade, Tá. exatamente. Então, a partir dali foi que eu falei, então tá bom, Senhor, é isso que eu sempre desejei, buscando esse propósito, né? Em busca para que eu ia ser útil nessa vida aqui. E aí, nisso, realmente foi Deus que deu força, Ele preparou tudo. No mesmo mês, eu já comecei a fazer meus network novamente. Teve um sorteio num dos encontros de mulheres, eu ganhei uma terapia de um mês. Uau. Constelação familiar? Não, era terapia Só mesmo. terapia, tá. E depois, simultaneamente, eu sou de São Caetano, lá tem o Núcleo de Mulheres Empreendedoras, abriu com a Meg Manzini, que é uma maravilhosa, que também é outra mulher que Que vai estar pro pós-talento. E aí, ela abriu o Clube das Emoções. Uau. No primeiro dia, eu fui aquela mulherada empoderada, toda empreendedora. Eu falei, eu não vou expor meu problema aqui. Porque uma coisa, o pessoal fala muito de empatia, de sororidade, mas na hora da prática eu vou falar minhas fraquezas, né? Porque quando você tá naquele momento, as pessoas te veem como uma pessoa negativa. Não é que você é negativa, não é? É você estar no momento frágil. E aí foi a cura. Foi a cura. Por isso que eu falo que tudo é... Que nem Você se abrir foi a cura. Foi a cura, porque eu percebi que a dores de outras mulheres também era a minha dor, tinha dores maiores que a minha, a cura delas também. Então essa troca, nós ficamos ali 3 meses, realmente foi assim. E aí já comecei, porque eu sou eu gosto muito do olho a olho, da palestra, do treinamento presencial. Comecei de novo e Deus tem me colocado em grandes lugares, em grandes mesas. Foi quando eu começou de novo a fazer minhas palestras, né? Tive um convite do Rafael Portas, fazer a palestra em Alphaville. Hoje eu sou professora do projeto Momento Crescer, que é a Claudinha que eu estava te falando, que trabalha com empreendedoras de baixa renda. E aí, até um dia que eu fiz uma postagem num grupo, e aí uma amiga falou assim, quanto é sua mentoria? Eu falei, opa, mentoria? Não pensei em mentoria. Uau, ali já nasceu um novo negócio. Aí eu falei... Aí ela falou assim, nossa, eu tava vindo da igreja e falando pra Deus que se ele não me desse uma luz, eu ia fechar o meu negócio. Quando eu abri o WhatsApp, eu vi a sua chamada. Aí eu falei, então tá bom, eu vou te dar uma mentoria. Então, aí eu falei, vou tá abençoando, né? E também vai ser um laboratório. E começou 1, 2, 3, nessa fase aí de palestras em empresárias. E aí eu dei consultoria numa empresa que me chamou para fazer um trabalho que tinha muito turnover de vendedor, né? Trabalhar com técnicas de vendas. E aí eu percebi também, falei, não adianta trabalhar técnicas de vendas, sendo que a pessoa tem que mudar a mentalidade. Aí eu propus para ele um treinamento de mudança de mindset e o outro com a liderança. E no meu último dia de treinamento, eu conheci o Gustavo Coelho, que é isso que eu te falo, que é um dos idealizadores da Escola da Riqueza. E eu falo que hoje eu aprendi muito a criar oportunidades. Na saída, na porta da empresa, ele começou a explicar para o Fabiano o que é a Escola da Riqueza. Falei, nossa, que interessante. Deixa eu participar dessa reunião. Que legal. Bem cara de pau, assim, né? Falei, posso participar dessa reunião? Me interessa esse assunto. Eu sempre estou buscando oportunidade. Gi, o que eu quero que você faça para a pessoa que vai estar te assistindo? Que você fale para ela aonde ela pode te encontrar, como ela pode te encontrar. Hoje você tem mentoria, você tem a escola, né, da riqueza. Fala para ela como que ela pode encontrar você e ter essa liberdade de te perguntar tudo e de você auxiliar ela. Hoje eu tenho o Instagram, que é Gislene Gonçalves _. O WhatsApp é 11 98 828 4715. Lá tem o Linktree, que tem todos os canais ali também para vocês acompanharem, né? Da Escola da Riqueza, inclusive. E, inclusive, também já vou aproveitar e deixar um link aqui para vocês conhecerem melhor sobre a Escola da Riqueza. Você põe lá o nome do seu filho e você vai ver que extraordinário. Eu vou falar agora um pouquinho mais sobre a Escola da Riqueza e esse presente que Deus me deu. Tá, o que é a Escola da Riqueza? Em poucas palavras, porque a gente vai fazer um episódio só sobre a Escola da Riqueza. Maravilha. Mas deixar eles assim, ó, querendo mais. A Escola da Riqueza é a primeira escola a desenvolver educação financeira, empreendedora e inteligência emocional para crianças dos 6 aos 17 anos através do metaverso. Uau! Então eu estou apaixonada, enraizou no meu coração assim esse projeto, porque... Não abre muito pra gente trazer, se você tá com quantas pessoas, e a gente debater sobre isso, tá? Deixa o meu convite aqui pro Gustavo, você estenda esse convite, por favor, pra gente debater sobre a Escola da Riqueza e mostrar a importância dessa educação financeira para as nossas crianças, jovens e os adolescentes, né? Eu quero que você deixe aqui, a gente está nos nossos minutinhos finais, que você deixe o seu recado, aquele que vem realmente do coração.
E esse recado, ele talvez seja só para mulheres, ou ele pode ser para mulher ou para homem, mas aquilo que hoje você se tornou, a empreendedora que você foi, a bagagem que você teve e quem é você hoje, qual que é o recado que você deixa para quem estiver assistindo você? Olha, eu gosto muito da passagem de Romanos 12, que fala lá, né, sobre buscar a transformação da nossa mente, né? E achei tão interessante essa passagem, porque a palavra fala que nós temos que buscar essa transformação. Não vos conformeis com as coisas deste século, em alguns lugares está falando deste mundo. Ou seja, a gente tem que estar inconformado o tempo todo e não aceitar a situação que nós estamos vivendo. Então, você precisa buscar a transformação da sua mente diariamente. O que fez eu estar aqui hoje e, graças a Deus, estar nessa ascensão é porque diariamente eu busco a cura interior. Hoje eu entendi todas essas questões familiares, de pai e de mãe, que eles fizeram o melhor que eles puderam para mim naquele momento. Hoje, a importância do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, mais importante que a inteligência emocional é o equilíbrio, onde você vai canalizar, né, essas emoções. E o Joel J fala isso: se você não controlar suas emoções, você vai controlar o quê? Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu sou mais que vencedor, é das minhas deixas, eu chamo todo mundo de vencedor, vencedora, eu não falo que ninguém é guerreiro, que as palavras têm força, né? Não, você fica guerreando o tempo todo. Então, você realmente, é a sua identidade, você é mais que vencedor, e o slogan termina, mas a atitude que te move, é se movimentar mesmo e não ficar parado. Gi, mega obrigada, muito feliz, porque aqui em alguns momentos segurei a lágrima, mas a gente tem que tentar manter a razão, né? Sua história é muito bonita, tenho certeza que ela vai ajudar muitas pessoas, milhares de mulheres e homens também, empreendedores. Vou deixar aberto aqui o convite para a gente fazer o 2.0, né? E a gente vem aí com a Escola da Riqueza, com você. Fazer bastante coisa, a Escola da Riqueza é muito, você vê que os números aí podem diminuir de inadimplentes, de pessoas, de empresas que fecham, de casais que se separam. Enfim, é um propósito maravilhoso e incrível mesmo. Amém. Eu que Pode contar agradeço comigo, a e as portas estão abertas aqui, hein? Parabenizar pelo programa, pela oportunidade mesmo, né? Que mais mulheres como você, que outras, que eu sei que o seu propósito é lindo e que realmente mais mulheres venham a ter podcasts, né? Sim. Para poder contar as suas histórias. Então é isso. Soltar o seu talento. Soltar o seu talento. Muito obrigada. Parabéns para a equipe também. Gratidão, meninos. Pode fala aqui para contratar eles. Fala. Contratem eles, assim, super atenciosos, profissionais de primeira linha. Até brinquei aqui, quem tem um filmmaker, quem tem alguém para editar os seus vídeos, tem tudo, gente, na vida. E a gente tem 2 aqui, ó. Tem 2, eu já tive a oportunidade de estar no palco com a Carol Pfeiffer, me faltou um filmmaker, e aqui tem 2 aqui maravilhosos. Então tem uma equipe completa aqui já para te auxiliar. Então se você quer um podcast também, se você quer um filmmaker, quer dar um upgrade aí nas suas redes sociais aí através de vídeo, porque o filmmaker ele muda a vida, né? Muda. Uma frasinha lá dá aquele upgrade. Muda. Você pode ter uma virada aí, eu já presenciei isso, um corte viraliza, bem feito, né? E você muda a chave da sua vida. Então, olha a importância que tem um filmmaker. Só vem. Uma equipe. Obrigada, Andréia. Obrigada, pela oportunidade. Beijinhos.